Seguindo nosso pensamento sobre respiração, agora o que a gente vai falar é sobre as trocas gasosas e o transporte dos gases respiratórios. Trocas gasosas, um fenômeno conhecido por hematose. É aqui que o ar atmosférico acaba tendo seus gases trocados com o nosso sangue. Então, trocas gasosas entre o sangue e o ar atmosférico, processo conhecido como hematose. Onde ocorre no nosso sistema respiratório? Nosso sistema respiratório, a hematose ocorre nos alvéolos pulmonares. As pequenas câmaras que ficam ao final do bronquíolo, altamente vascularizadas, que promovem trocas entre o ar que entra em você e o vaso sanguíneo que chega para fazer a troca em si. Esse vaso sanguíneo é o capilar sanguíneo. É um vaso de parede muito fina, uma única camada de células, chamada de endotélio. O sangue que chega aqui no alvéolo pulmonar é um sangue que chega altamente rico em gás carbônico. Por isso ele é conhecido como sangue venoso. Lembrem que sangue venoso não é o termo usado para o sangue que passa por veias, e sim para o sangue que é rico no gás carbônico. Por ser rico em CO2, esse sangue é conhecido como sangue venoso. Beleza? Então ele chega no capilar venoso. E aí, quando você inspira, quando você coloca o ar para dentro de você, na sua inspiração, o ar atmosférico vai trazer uma concentração grande de oxigênio. Ou seja, o ar inspirado por você vai invadir o seu trato respiratório até atingir seu alvéolo pulmonar com uma grande concentração do gás oxigênio. E o sangue que está chegando no capilar tem uma grande concentração de gás carbônico. O que vai acontecer? Uma difusão cruzada. O oxigênio vai passar de onde ele está mais concentrado, ar atmosférico localizado no alvéolo, para onde ele está menos concentrado, que é o capilar sanguíneo. O gás carbônico vai passar de onde ele está mais concentrado, o capilar, para onde ele está menos concentrado, alvéolo pulmonar. Então, a favor de um gradiente de concentração, o gás carbônico sai do sangue e vai em direção ao alvéolo. A favor de um gradiente de concentração, o oxigênio sai do alvéolo e vai para o sangue. Com isso, o sangue agora fica rico no gás oxigênio e vai embora do capilar sanguíneo no sangue chamado agora de sangue arterial. Da mesma forma que eu te pedi para não achar que sangue venoso passa só por veias, não ache também que sangue arterial é aquele que só passa por artérias. Isso é um capilar sanguíneo. Sangue arterial é aquele que é rico no gás oxigênio. Então, por ser rico em oxigênio, temos aqui um sangue arterial. O gás carbônico que está no alvéolo vai ser expirado por você. Você vai colocá-lo para o lado de fora com a sua expiração. E é uma curiosidade que é até um pouco importante para você entender alguns processos, é a seguinte. Qual é a concentração dos gases presentes no ar inspirado e no ar expirado? Aproximadamente o seguinte, olha só. Você tem aproximadamente 78% do ar que você inspira formado por nitrogênio. Por curiosidade, é o mesmo valor de nitrogênio presente no ar expirado. Então, todo o nitrogênio que entra em você acaba saindo de você na expiração. A concentração de oxigênio que entra em você é aproximadamente 21% daquilo que está no ar atmosférico. Agora, o que sai de você está na casa de uns 17%. Ou seja, parte do oxigênio que entrou ficou. Ficou aonde? No capilar sanguíneo. Já gás carbônico que entra em você é uma concentração absurdamente baixa. 0,03 aproximadamente. E sai de você algo em torno de 4%. Aproximadamente, tá? Tanto é que essa soma não está dando 100%, porque os outros 0,97% são outros gases. Essa está dando 100%, quer dizer, falta 1% ali, né? Falta 1%, porque tem outros gases presentes no meio, tá legal? Então, na verdade, essa troca aqui significa a entrada do oxigênio no sangue e a saída do gás carbônico para o alvéolo. Havendo a troca, o processo se chama hematose. Curiosidade ruim, mas importante a gente saber para provas. Se uma pessoa está presa, por exemplo, num lugar pegando fogo. Se está pegando fogo, obviamente o ar vai ficar saturado de gás carbônico, concorda?
A fumaça, como ela é de ar quente, ela tende a subir no cômodo que a pessoa esteja. Então, para fugir do fogo, a melhor solução para a pessoa é ir para o chão, para respirar o ar menos poluído de gás carbônico. Um problema é que, depois de um tempo, pode acabar o ambiente inteiro ficando saturado de gás carbônico e você não conseguir respirar direito, acabar morrendo por asfixia, né? O que pode acontecer aqui é que no ar que você inspira, tem tanto gás carbônico, mas tanto gás carbônico, que quando ele entra aqui, a concentração de gás carbônico do sangue para o alvéolo não varia muito. Como não tem grande diferença, o gás carbônico não sai. Isso atrapalha a entrada do oxigênio. Se o gás carbônico não sai, o oxigênio não entra. Aí você não leva oxigênio para suas células, não gera energia e acaba morrendo por asfixia. Daí um grave problema de estar próximo à fumaceira solta no incêndio, ou então se você está fazendo um churrasco, ficar respirando aquela fumaça que sai de lá, sempre desvantajoso, que acaba trazendo muito gás carbônico para o seu organismo. Legal? Então essa é a hematose, essas são as trocas gasosas que o nosso corpo faz. O que eu vou falar com vocês agora é uma coisa importantíssima para a prova também. A hematose faz o sangue ficar rico em oxigênio e tira gás carbônico do sangue, certo? Tranquilo, né? Agora, como é que esses caras são conduzidos quando estão no sangue? O grande transportador de oxigênio e gás carbônico no nosso sangue são nossas células chamadas de eritrócitos. Mas eritrócito não é o nome mais famoso. O nome mais famoso são as hemácias ou glóbulos vermelhos. Células bicôncavas, anucleadas, sem mitocôndrias, que têm como característica principal viver pouco tempo e ser ricas em hemoglobina. A hemoglobina é a principal proteína das hemácias para conduzir oxigênio e gás carbônico pelo nosso sangue. Quando você inspira, eu falei para você que o oxigênio entra na sua circulação. Do oxigênio que entra em você, a maior parte dele vai para o seu sangue. Quer dizer, ele vai para o seu sangue. Uma grande parte dele vai para as suas hemácias. E uma parte bem menor vai para o plasma sanguíneo, a parte líquida do sangue. Quanto vai para o plasma, quanto vai para a hemácia? Aproximadamente 5% do oxigênio fica no plasma e 95% fica nas hemácias. Mas o que o oxigênio faz dentro das hemácias, Rangel? O oxigênio, ao entrar nas hemácias, acaba reagindo com a hemoglobina, aquela proteína presente dentro das hemácias para conduzir gases respiratórios. Essa proteína é rica ela contém um grupo prostético, um grupo que tem um grupamento não feito por aminoácidos, onde os gases respiratórios se ligam. É o grupamento M. E nesse grupo tem o sal mineral fundamental para o transporte de gases, o ferro. Esse ferro presente na hemoglobina vai fazer a ligação dela ocorrer com o oxigênio, e com a ligação dos dois é formado um complexo chamado de oxihemoglobina. A oxihemoglobina é a principal forma de condução de oxigênio pelo seu sangue. Beleza? Detalhe importante. Equilíbrio químico acontecendo aqui, tá? Quando você inspira, quando o seu sangue ganha oxigênio dos alvéolos, a concentração do oxigênio fica autona. Aí, muito oxigênio liga com a hemoglobina e forma a oxihemoglobina. Só que quando chega nos seus tecidos, o corpo começa a pegar, as células começam a pegar o oxigênio para elas. Então a concentração de oxigênio reduz aqui, ó. O que acontece? Isso promove a separação do oxigênio da hemoglobina, voltando a ser hemoglobina livre e oxigênio, e esse oxigênio vai para o seu corpo. Ou seja, no sentido 1 aqui de cima, estamos falando de pulmão. É o oxigênio chegando ao sangue, reagindo com a hemoglobina, formando oxihemoglobina. No sentido 2, estamos falando de tecidos do corpo, células em geral. As células pegam o oxigênio, o equilíbrio químico anda para a sua esquerda, o oxigênio se solta, abastece as suas células. Tranquilinho? E o gás carbônico, como é que ele é conduzido? Tem uma coisa parecida aqui. A maior parte do gás carbônico conduzida pelo seu sangue é conduzida agora de uma forma diferente. Livre no plasma, a parte é pequenininha. A grande maioria do gás carbônico invade as suas hemácias. Qual é a proporção aqui, Rangel? A proporção é a seguinte, ó. 5% do gás carbônico no plasma sanguíneo. 95% nas hemácias.
95% do gás carbônico invade as hemácias, que vai ter uma surpresa já já. Quando o gás carbônico invade as hemácias, duas coisas podem acontecer com ele. Primeiro, o gás carbônico, ao invadir as hemácias, acaba reagindo com a hemoglobina, que está livre. Lembra que quando a oxihemoglobina chega no tecido, ela se desfaz, o oxigênio vai para as células e a hemoglobina fica vazia. Essa hemoglobina vazia captura o gás carbônico que está indo para o sangue agora, a célula absorveu o oxigênio, liberou gás carbônico, e a reação entre gás carbônico e hemoglobina forma a carbohemoglobina. Essa carbohemoglobina aqui, ela vai ser feita nos tecidos do seu corpo e vai migrar pelo sangue até os pulmões. Quando chegar nos pulmões, você vai começar a eliminar gás carbônico. Esse gás carbônico que você vai eliminar faz a reação andar nesse sentido aqui, ó. Vai desfazer a carbohemoglobina. Desfazendo a carbohemoglobina, gás carbônico vai embora na sua expiração e a hemoglobina fica livre para pegar outro oxigênio. Agora o sentido aqui tem uma inversão, né? Se aqui 1 eram os pulmões e 2 as células do corpo, aqui ó, a formação da carbohemoglobina ocorre nas células e a formação, desfazer, né? Ela se soltar, ela se liberar o gás carbônico ocorre nos pulmões. Deixa eu botar esse 1 e 2 aqui como uma legendinha, só para a gente entender, né? O número 1 representa o que ocorre nos pulmões, o número 2 representa o que ocorre nas células do corpo. A legenda pequena, só para a gente entender um pouquinho disso que eu estou falando, quando você der uma olhada depois, sem um print, alguma coisa que você faça. Mas eu falei para vocês que essa é uma das formas que o gás carbônico é conduzido pelo sangue. A segunda forma é a seguinte: quando o gás carbônico invade a hemácia, catalisado por uma enzima denominada anidrase carbônica, o gás carbônico acaba reagindo com moléculas de água presentes no interior da hemácia. Então, o gás carbônico e água se juntam, a anidrase carbônica catalisa essa reação e acaba sendo formado por meio um ácido chamado de ácido carbônico. Olha, H2O com CO2, H2CO3, HCO3, ácido carbônico. Quem catalisa essa reação é a enzima anidrase carbônica, que forma o ácido carbônico logo assim que o gás carbônico invade a hemácia. Uma parte dele reage com a hemoglobina e forma a carbohemoglobina, uma outra parte reage com a água e forma o ácido carbônico. Só que esse ácido é super instável, ele se dissocia facilmente. Se nós fizéssemos esse ácido no laboratório, se você pegar água com gás carbônico e der descarga elétrica nela, você forma ácido carbônico. Mas a luz é suficiente para quebrar esse ácido rapidinho. E no seu corpo, esse ácido também se desfaz muito rápido. Só que quando ele se desfaz no corpo, ele acaba originando duas moléculas. Íons H+, e íons de bicarbonato. Então, o ácido carbônico se dissocia, acaba sendo formado íons H+, e íons bicarbonato para o meio. O que é interessante é que esse bicarbonato não fica na célula. Esse bicarbonato vai em direção ao plasma sanguíneo. Vai lá para o plasma. Então, apesar de 95% do gás carbônico ser conduzido passando pelas hemácias, o bicarbonato ele é do plasma, ele não é da hemácia em si. E aí eles vão assim dissociados até chegar nos pulmões. Quando chegam nos pulmões, as reações começam a puxar ao contrário, né? Você começa a ter uma perda de gás carbônico para o meio. Essa perda de gás carbônico faz o bicarbonato voltar para a hemácia, encontrar o hidrogênio de novo, haver uma reação entre bicarbonato e hidrogênio formando ácido carbônico, esse ácido ser dissociado pela eliminação do gás carbônico e água formada, o gás carbônico é lançado para o meio. Então, a forma de bicarbonato é a principal forma de condução de gás carbônico na nossa circulação, porque aproximadamente 25% do gás carbônico que você conduz na carbohemoglobina
e aproximadamente 70% do gás carbônico que você conduz no plasma sanguíneo. Uma curiosidade que as pessoas não costumam se ligar muito é a seguinte: quando o ácido carbônico dissocia em H+ e bicarbonato, isso podia gerar um problema para a gente. A gente sabe que quanto maior é a concentração de íons H+ em uma solução, menor vai ser o potencial hidrogeniônico dessa solução, o pH. Muito hidrogênio na solução significa pH ácido. Não queremos essa acidose. Então, esse hidrogênio não pode ficar livre. Se ele ficar, vai ser um problema para a gente. O que tem que acontecer com ele? Cara, ele acaba se ligando em uma molécula que a gente nem imaginaria de início. Quem? A hemoglobina. A hemoglobina que não está ligada nem no gás carbônico nem no oxigênio é chamada de desoxihemoglobina. A desoxihemoglobina quebra o nosso galho temporariamente. Segura o íon H+, evitando que ele fique livre. E se ele não fica livre, não acidifica o meio. Quando lá nos pulmões o bicarbonato invadir a hemácia de novo, sem grandes problemas, a hemoglobina devolve o H+ para o meio. E aí esse bicarbonato reage com H+, ácido carbônico traz gás carbônico e água de volta para o ambiente. Para você não esquecer, a enzima que faz a reação dos dois lados, dependendo da concentração de gás carbônico, se chama anidrase carbônica. A anidrase carbônica, ela catalisa a reação nos dois sentidos. O que vai estimular ela, Rangel? A concentração de gás carbônico. Se tem muito gás carbônico, a equação vai para a sua direita. Se tem pouco gás carbônico, ela vai para a sua esquerda. Nos tecidos, muito gás carbônico vai para a direita. No pulmão, pouco gás carbônico vem para a sua esquerda. Beleza? Não dá para deixar de falar em um gás que pode entrar no seu sistema respiratório, mas que não era para entrar. O famoso monóxido de carbono. Infelizmente famoso, né? Porque nós conhecemos esse cara por processos de intoxicação. Cada vez mais comum intoxicação com monóxido de carbono em ambientes que se usem gás natural para ser queimado e dar energia. Eu moro num apartamento onde o aquecimento do meu chuveiro é feito por gás natural. Talvez alguém aí tenha carro movido a gás natural. E esse gás, quando é queimado, a queima incompleta dele acaba gerando monóxido, sempre gera. No caso do banheiro, o que acontece aqui na minha casa? Apesar dos banheiros ficarem em uma certa região, o aquecedor de gás que leva a água quente para o chuveiro fica na minha área de serviço, próximo à janela da cozinha. Todo gás liberado tem que ter uma fuga muito fácil para evitar intoxicação. Porque esse cara aqui é terrível para a gente. Sabe por quê? Quando você inspira monóxido de carbono e ele entra na sua circulação, esse cara acaba se ligando à hemoglobina livre. O monóxido de carbono, quando entra na sua respiração, ele se liga a algumas hemoglobinas que estão chegando nas suas hemácias. E a ligação do monóxido de carbono mais hemoglobina forma um complexo chamado de carboxihemoglobina. Opa, está ao contrário. A hemoglobina vem primeiro. Forma um complexo chamado de carboxihemoglobina. Ué, já algum problema? Total. Por quê? Qual o problema? A carboxihemoglobina faz uma ligação estável. A carboxihemoglobina é uma ligação estável entre o monóxido e a hemoglobina. Uma vez formada, para você tirar é quase impossível. E qual o problema, Rangel? Eu estou inspirando monóxido, está chegando no meu pulmão, vai rolar uma competição com oxigênio? Acreditávamos nisso até 2016. 2015 para 2016, na verdade, a gente aprendeu uma coisa que parecia impossível, improvável para a época. De início se achava que monóxido de carbono e oxigênio brigavam pela mesma hemoglobina. Depois se descobriu que não é bem isso. O monóxido de carbono, quando liga a hemoglobina, formando a carboxihemoglobina, aumenta a afinidade da hemoglobina pelo oxigênio. Não entendi, Rangel. Como assim? Quando o monóxido de carbono se liga à hemoglobina, em vez de ele atrapalhar a ligação do oxigênio, ele faz o oxigênio se ligar melhor ainda.
Aí o oxigênio se liga à hemoglobina e é conduzido pelo seu sangue. Quando chega nas suas células, que era para as células pegarem o oxigênio, a ligação do oxigênio com a hemoglobina está tão eficiente, mas tão eficiente, que ela não se desfaz. Então o monóxido faz a hemoglobina pegar o oxigênio e não soltar mais. Qual é o problema? Você vai morrer sem ter capacidade de formar energia nas células. Você não vai ter oxigênio para abastecer suas células e fazer a oxidação de glicose. Vai faltar energia e você acaba morrendo por isso. Então é muito comum, quando ocorrem incêndios em ambientes fechados, que a liberação do monóxido mate as pessoas asfixiadas. Infelizmente, esse ano a gente completa 7 anos do genocídio que foi na Boate Kiss, lá em Santa Maria, Rio Grande do Sul. 242 pessoas mortas, algumas mortas depois, outras mortas durante o evento. E quem morreu não morreu carbonizado, não morreu corpo queimado, morreu intoxicado. E um dos grandes gases que causou a intoxicação foi o monóxido de carbono. O outro foi o cianeto, tá? Esses gases também atrapalham a cadeia respiratória, também atrapalham o fluxo de elétrons. Mas o monóxido de carbono, além de atrapalhar o fluxo de elétrons, também se liga à hemoglobina, aumentando a afinidade para o oxigênio, impedindo que o oxigênio seja liberado para os tecidos e com isso você não gera energia. Daí a nocividade desse gás aqui, tá legal? Vamos lembrar dos nomes. Essa é a oxihemoglobina, essa é a carbohemoglobina, essa é a carboxihemoglobina, beleza? Dessa forma, os gases da respiração são transportados na sua circulação. Tranquilinho? Quem tiver que tirar o print, o momento é esse. Aproveite aí. Valeu, galera!